Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando neste momento de podermos juntos estudar a Sua Palavra. Hoje, vamos abordar o tema: Por que eu preciso de Deus? Veja algumas questões e opiniões que nos ajudarão a entender melhor o estudo de hoje. Você já ouviu dizer que o ser humano é autossuficiente? Sim, já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Que elas são o que são e que Deus não existe e coisas parecidas. Que o homem é autossuficiente a gente já escuta desde pequeno, que cada um tem que saber o que tem que fazer, o que gosta. Então acho que por isso que a gente já sabe que tanto o ser humano, né, ele tem que ser autossuficiente para poder vencer na vida dele. Você sabe o que é pecado? Sei. Já viram Adão e Eva, né? Acho que pecado é porque tudo que não está na Bíblia, os dos 10 mandamentos, acho que se a gente pular um pouquinho fora é pecado. Acho que pecado é relativo. Você conhece a origem do pecado? Eu sei que tem uma origem bíblica, né? Aquela história de Adão e Eva, tem toda essa questão bíblica relativa ao pecado. Que vem lá já dos nossos ancestrais, do Adão e da Eva, né? Pela maldade do mal. Acho que isso que vem o pecado. Você conhece a consequência do pecado? Eu acho que a gente paga aqui, ó, tudo de ruim que a gente faz. Acho que tudo que a gente faz de ruim, a gente recebe também de ruim. Eu acho que tudo tem uma consequência, independente de ser pecado ou não, toda ação, né, requer uma reação, tudo tem uma consequência. Muito se ensina e se fala sobre a independência do ser humano, o qual acha que pode resolver todos os seus problemas sem a ajuda de Deus. Esse tipo de independência leva o ser humano a cometer erros, sofrer por causa deles e se distanciar de Deus, o qual é o doador da nossa vida. Eis a importância do estudo de hoje. Então, estude e aprenda com o pastor Amador o tema: Por que eu preciso de Deus? Que bom podermos, a partir deste momento, estudarmos as verdades bíblicas sobre este tema. Por que eu preciso de Deus? O texto base do nosso estudo está em Aos Romanos, capítulo 3 e versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado tanto é um ato como uma condição vivida pelo ser humano. Ato de pecado é uma ação circunstancial praticada pela pessoa em desobediência à vontade de Deus, a determinado mandamento ou princípio por ele estabelecido. Condição de pecado é a situação em que a pessoa fica quando continua na prática do pecado, não mudando da posição de pecador para redimido. Pecar é apartar-se daquilo que Deus considera a conduta ideal. Trata-se do fracasso por não ter atingido o padrão conhecido. E o desvio da verdade é a transgressão de um princípio estabelecido. Não somos autossuficientes, mas dependentes de Deus. Vejamos o que a Bíblia nos diz a respeito disso. No princípio, o que marcava o relacionamento de Deus com o ser humano? Gênesis capítulo 3, versículo 8 nos diz: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. No princípio, havia uma comunhão perfeita entre Deus e o ser humano, porque este ainda não tinha pecado. Deus se relacionava com o ser humano
todos os dias mantendo uma comunhão perfeita, como o texto nos mostra na viração do dia. Entendido como a última parte do dia, no Novo Testamento, é interpretada como sendo das 16 horas até o pôr do sol. E o que interrompeu esta comunhão com Deus? Claro, foi o pecado. E o que é pecado? Gênesis capítulo 2, versículo 17, nós iremos ler. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estabeleceu normas, princípios para o ser humano viver uma vida de comunhão com Ele. Deus falou, não coma. Este princípio foi violado, dando origem ao pecado da humanidade. De acordo com o dicionário Aurélio, pecado significa transgressão de um princípio religioso, falta, culpa. Diante desta rebeldia, qual foi a consequência imediata do pecado? No livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, nós lemos: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. No princípio, o ser humano falava face a face com Deus. Isto foi interrompido pelo pecado, causando a separação entre ele e Deus. Esta foi a principal e terrível consequência do pecado, a perda da condição de privilégio que o ser humano desfrutava perante Deus. Conforme o profeta Isaías nos lembra, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. Deus é tremendamente santo e não habita com o pecado. A tragédia que o pecado ocasiona nos afasta de Deus e impossibilita o acesso à sua presença. Se não houver de Deus um gesto de misericórdia, o ser humano estará miseravelmente perdido. Então, para a humanidade, qual foi a consequência? Aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, capítulo 6, versículo 23, nós lemos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A influência de Satanás gera no ser humano a destruição de sua vida moral e espiritual. O pecado causa a fragilidade e morte física, como castigo pela desobediência. Quando Adão e Eva foram seduzidos por Satanás, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6, a serpente disse: certamente não morrerás. Eva tomou do fruto e deu ao seu marido, e ambos comeram e caíram em pecado. Foram destituídos da glória de Deus. Isto implicou em morte moral. Gênesis capítulo 3, versículo 7. E conheceram que estavam nus. Morte espiritual. Gênesis 3, 8. E ouvindo a voz de Deus, esconderam-se. E morte física. Gênesis 4 e 8. Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Tudo isto que vimos é consequência do pecado. Será que o ser humano, por si mesmo, é capaz de sair da condição de pecado? Será? Aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. As obras do ser humano
não podem levá-lo à condição perfeita diante de Deus. Sem um gesto de misericórdia de Deus, o ser humano está entregue a um caminho sem saída. Esta é a triste verdade. Qual é o primeiro passo para sair desta condição de pecado? No Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, Jesus nos disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Deus executou um plano para que o ser humano fosse restaurado à sua condição original. Este plano inclui o conhecimento da verdade. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Portanto, para que o ser humano volte a desfrutar da glória que foi perdida com a entrada do pecado no mundo, ele precisa primeiro conhecer que existe o plano de salvação executado por Deus em seu favor. Nesta lição, fomos informados de que o relacionamento entre Deus e o ser humano foi interrompido pelo pecado, trazendo como uma das consequências a morte. Deus, sabendo que o ser humano, por si mesmo, é incapaz de restabelecer a comunhão com Ele, colocou em execução o seu plano de restauração. Diante deste maravilhoso aprendizado, por que você precisa de Deus? Faça agora, junto com o pastor Amador, a sua decisão. Confesso ser um pecador que necessita da intervenção de Deus para voltar a ter comunhão com Ele.